Olá, sejam bem-vindos a mais uma live do nosso projeto Yoga na Federal. Meu nome é Marcos Silva. É uma satisfação muito grande, né, poder fazer essas lives. Eu tinha pensado em parar de fazer as lives em função de outros projetos e dificuldades, de muito trabalho e tal. Acho que eu nunca trabalhei tanto como agora nesse período pandêmico, antes mesmo da período pré-pandemia. Acho que eu ainda não trabalhava tanto como eu estou trabalhando agora com tantos projetos. Mas eu acho importante esse tipo de diálogo, eu aprendo muito com esse tipo de diálogo, eu acho que ah, fomenta essa rede de articulação da nossa comunidade. Em momentos difíceis, eu acho que a gente tem que manter essa rede intacta e se desenvolvendo, né? Essa rede de solidariedade com lugares diferentes. Agora a gente vai falar, eu acho que temas importantes, relevantes, muito mais do que asana, muito mais do que só ficar colocando foto de asana em rede social. Acho que a gente está fazendo um bom trabalho. Muito obrigado pelo apoio de todos. Não sei quais são os próximos passos, mas nós vamos continuar dando passos aqui. Hoje a gente vai ter uma visita muito legal, uma satisfação de receber o Homero Montenegro, professor de filosofia, de Ashtanga Yoga, lá de João Pessoa, da Paraíba. João Pessoa é uma cidade muito bonita, uma joiazinha aqui no Nordeste. Visitem. A gente está no Recife, fica perto de João Pessoa, somos irmãos, somos companheiros, somos próximos. É bom que articula as comunidades e pode ouvir também a experiência do Homero, né? O Homero, ele tem essa formação, né, como professor, quer dizer, Ashtanga não tem formação de professor, mas tem uma prática consolidada, é professor de Ashtanga Yoga na João Pessoa, e tem uma super dissertação que ele enviou para mim. Deixa eu ver se eu encontro o Homero aqui. Homero, você tem que pedir para falar comigo. Aqui, eu mandei, vou mandar. Muito obrigado pela presença de vocês. A Rochelle não está aqui hoje para ficar anotando as perguntas, mas eu vou tentar me concentrar. E aí, Homero? Oi, Marcos, tudo bom? Muito legal, cara, vou falar contigo aí. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Falar no meio da pandemia com um amigo, praticante, é muito bom, né? Acho que é um dos prazeres em poder fazer essa, essas lives, apesar do trabalho que isso dá ouvir. Eu estava comentando aqui com o pessoal que você consegue unir esse lado. Uma coisa que a gente também tenta fazer aqui no Recife, que é unir esse lado da prática, né, de Ashtanga, também com a parte teórica, né, porque você tem uma super dissertação. Eu não li toda, você mandou para mim. Eu li a primeira parte, li a conclusão. E, ah, mas uma dissertação exatamente juntando essa parte da prática com a parte da teoria. A gente tem essa coisa no Ashtanga que é 99% de prática, 1% de teoria, mas eu acho que você faz essa junção muito bem, né, da teoria com a prática. Especialmente, eu gostei muito do fio condutor da sua dissertação. Aliás, eu acho que ela deveria ser publicada, Mero, assim, né? Eu acho que é uma lacuna editorial. A gente não tem muitos trabalhos teóricos sobre Ashtanga Yoga conectando com o Yoga Sutra em português, assim, no brasileiro, né? Acho que é uma ótima contribuição. Muitas coisas que a gente percebe na nossa prática. Por exemplo, como é que uma prática que parece ser uma prática física, ela redunda em tantos benefícios mentais, psicológicos para a gente, né? E uma coisa meio misteriosa mesmo, muito misteriosa, que é como que esses yamas e niyamas que você vai falar com a gente, eles são introduzidos de uma maneira meio automática, assim, meio por debaixo do tapete, na nossa vida, pela prática de asana, né? Por essa prática de Ashtanga. É uma coisa muito inusitada isso. Eu acho que você também fala na sua dissertação. Então não tem só o benefício físico, mas tem a redução de vritti, que também você vai falar para gente, e tem essa coisa do yama e niyamas, que são esses códigos de conduta no mundo, se infiltrando, né, na nossa vida. E você bem destacou, você teve alunos que nem conheciam o que era yama e niyama, mas com a prática regular e com a disciplina
Yoga parece que... Ah, isso acontece. Aí a gente começa a relatar coisas. De fato, eu parei de comer carne, eu parei de brigar com, sei lá, minha esposa, parei de ficar brigando com todo mundo, diminuir essas coisas, parei de... Agora eu só tento falar a verdade agora e tal. É muito inusitado, né? Uma coisa que parecia só ser física. Vou passar a palavra para você. Homero, muito obrigado mais uma vez por essa gentileza de aceitar o nosso convite. Você é bem-vindo aqui no Recife, sempre. Talvez você pudesse também se apresentar para o pessoal que talvez não te conheça, que é uma pena não conhecer o Homero, tem que conhecer, visitar a pessoa. E a joiazinha que é a João Pessoa, né, e o chala deles. Falar um pouco de você, do yoga, como professor. Eu não sei, eu tô na aula agora. Deixa eu entrar na aula, daqui a pouco eu não terminar, eu acho. Foi mal que o menino tá entrando aqui. Não tem problema, você está na sétima série aí, né? É um prazer estar aqui conversando contigo, Marcos, né? Essa quarentena tem dessas, às vezes aproxima, né? A tecnologia aí, às vezes está fazendo essa interação aí, está aproximando a gente, está aproximando a sanga, né? E é um prazer aqui estar conversando, estar compartilhando, né? Fiquei muito feliz com o convite. É sempre muito bom compartilhar assim da experiência que a gente vai desenvolvendo, que a gente vai aprendendo com a prática, né? Então, eu sou Homero, sou praticante de Ashtanga Yoga há mais ou menos uns 12 anos e dou aula de Ashtanga também. Primeiro em Recife, e há uns 4 para 5 anos eu vim morar em João Pessoa e aí estou trabalhando aqui agora. E eu comecei a praticar Ashtanga, antigamente era mais difícil eu conseguir professor de Ashtanga, né? Assim, era mais restrito. Então, na época que a gente começou a praticar, eu comecei a praticar com a Dani Meira, que é a professora que dá aula aí, né, para você, com a Bárbara. E aí tinha um grupo massa que se desenvolveu. E depois eu conheci o Matthew Gomer, né? E aí comecei a ir, ele morava no Rio ainda, eu comecei a ir praticar com ele. E depois ele se mudou para fora, né, para a Alemanha. E aí eu passei um tempo praticando muito só, assim. Foi o tempo que minha filha nasceu, meu outro filho nasceu também. E todo esse tempo aí a prática vem me acompanhando, né, nesse processo todo de mudança, assim, que a prática vai desenrolando dentro da gente. A prática de Ashtanga Yoga é uma prática muito forte, né, uma ferramenta muito forte. Se a gente aprende a trabalhar com ela, ela pode dar uma revirada na cabeça da gente, na vida da gente, né? O processo que a gente estuda na filosofia, né? Que a gente, quando lê nos textos, a gente sente isso aí na prática, né? E acho que por isso que tem que ser prático mesmo no começo, não pode ser teórico, para tu não ficar pensando muito, é para tu vivenciar mesmo através da prática, né? As experiências que o yoga pode proporcionar. E acho que quando depois de um tempo começa a estudar a filosofia, aquilo já faz um sentido para você, né? Então, isso aqui eu já consegui, estou entendendo, né? Então, isso aqui eu entendi, eu já senti, esse nome é esse, e aí tu começa a trazer para a tua realidade, assim, né? Tu começa a entender realmente o que é que os textos, né, antigos estão falando, e nesse processo de yoga como uma ferramenta de autodesenvolvimento, né? Autodesenvolvimento no sentido muito amplo, assim, não só físico, né? A, a prática de Ashtanga Yoga, né? Que é uma prática que é diária, né? Sistemática, você vai mais fundo, assim, no mergulho. Ela, ela é uma ferramenta que, se estiver sendo utilizada com o olhar correto, ela pode abrir, né, um leque muito grande aí de desenvolvimento do ser, não só fisicamente, né? Exatamente. Então, Homero, você foi procurar a filosofia do yoga depois da prática de yoga ou você já tinha interesses em filosofia antes? Particular? Não, eu comecei a praticar Ashtanga Yoga por acaso, né? A minha atual esposa era minha amiga na época, ela me levou para uma aula, fiz uma aula e gostei e me interessei em me desenvolver na prática. E aí eu morava numa cidade que era o interior de Recife, em Caruaru, então eu vi o professor um dia da semana no sábado e na segunda, depois eu ia para Caruaru, praticava só.
E assim eu fui praticando muito só, né? Fui aprendendo pela prática mesmo, né? Estava num processo, num momento que eu estava precisando mudar e a prática parece que encaixou exatamente na hora que eu estava buscando essa mudança. E ela virou a minha ferramenta de transformação mesmo, de cura, de conseguir me livrar de alguma coisa que eu não estava mais querendo carregar, e buscar olhar e achar um caminho melhor para seguir. E aí ela apareceu de uma forma muito experimental mesmo, assim. E aí, depois de um tempo praticando, eu fui fazer um workshop com o Matthew, né? Era um workshop que era de um mês, que ele faz no final do ano. E lá ele fazia o canto dos Yoga Sutras, né? De manhã, bem cedo, assim. E aí eu acordava cedo e eu lembro que a primeira vez que eu fui era uma sala com umas 50 pessoas vibrando Yoga Sutra junto e foi uma coisa que me marcou mesmo, assim, sabe? E aí eu fiquei praticando isso aí no tempo que eu estava no workshop. E aí depois eu resolvi que eu queria aprender aquilo, eu queria entender aquele texto, né? Eu queria aprender a recitar o Yoga Sutra. E aí eu comecei a aprender a recitar, eu comecei a cantar, e aí eu aprendi a cantar o primeiro verso, né? E aí virou uma prática também minha de recitar os sutras. E aí nesse processo eu fui estudando, né? E aí cada vez que eu estudava, eu via que era uma coisa tão profunda que eu precisava me aprofundar mais, eu não podia fugir, eu tinha que, né, continuar ali. E aí depois de fazer um estudo assim em casa, junto com a prática, há uns 5 anos eu fui fazer um curso com um professor, até aqui de João Pessoa, Ricardo Silvestre, e aí ele, de Campina Grande, e ele falou, esse estudo que tu faz na tua casa, tu pode fazer na universidade, né? Esse Tem Ricardo, professor que pode te orientar, né? desculpa, esse Ricardo é da filosofia? É da filosofia. Eu conheço. É, foi ele que me Não, deu essa ele entrada, pode. assim. Ele falou, tu pode trazer isso aí para a universidade, sabe? E aí eu tinha feito a universidade de uma forma muito... fiquei meio abusado, assim, da universidade. Eu fiz administração de empresas, eu trabalhava, o professor era muito teórico, eu acabei terminando a universidade depois de 9 anos, então criei meio que um ranço, assim, sabe, da universidade. E aí quando o Ricardo falou comigo, eu fui falar com uma professora que eu já conhecia da prática, que é a Maria Lúcia, né, que pratica Ashtanga também. Ela falou, dá para trazer sim teu estudo para cá, vamos fazer. E aí eu comecei a fazer um mestrado, estudar aquilo que eu já estudava no dia a dia, né? Então, para mim foi muito massa, assim. E eu acabei curando um monte de ferida que eu tinha aí da universidade, né, da vida acadêmica. Foi uma experiência muito boa, assim, o estudo, né, da dissertação. Apesar de ser muito intenso também, né, de mexer muito com a gente, eu fiquei bagunçado, assim, durante o processo aí do mestrado. Mas sobrevivi e foi massa, né? Assim, aprofundar um pouco mais nos estudos, né? Trazer isso aí para uma linguagem acadêmica e de repente mostrar dentro da academia, né, algumas coisas ali que de repente não estavam muito claras, assim, né? De repente o olhar do Ashtanga como uma técnica muito física, né? Muito ginástica que tem. Eu tinha lido um livro de uma pessoa falando que o yoga moderno não tinha conexão com a filosofia, com os textos originais, né? E isso aí eu falei, não, isso é mentira, cara, isso não é verdade. E aí, na prática, na hora do estudo, lá na dissertação, eu estava querendo mostrar isso aí, que tem uma conexão, né? Que o Yoga Sutra está dentro do Ashtanga Yoga, está dentro da prática, né? Uma coisa que é vivenciada, na verdade. É uma coisa que traz, na verdade, o yoga para a vida da gente fora do tapete até, né? Mais do que isso, né? Muito bom. É, eu acho que é muito importante destacar isso, que João Pessoa, além de ser uma cidade linda, uma orla linda, e tem um Shala de Ashtanga do Homero e do Gustavo, João Pessoa. Também na UFPB, na Federal de Pernambuco, desculpa, na Federal da Paraíba, tem uma pós-graduação em ciências da religião. Isso é muito interessante. Isso não é É, comum, assim, isso não é comum. E na Paraíba tem uma pós-graduação em ciências da religião, onde o Homero defendeu a dissertação dele em 2017, né, sobre... Acho que tem esse aspecto conceitual, né, do Homero. Ele apresenta na primeira parte da dissertação dele os Yoga Sutras do Patanjali, né, um texto clássico, antigo, do século II a.C., que meio que sistematiza a filosofia
compila a filosofia, né, e a ética do yoga, né, da época. E aí a segunda parte da dissertação do Homero trata diretamente sobre a tradição do Ashtanga Yoga, né, que foi sistematizado pelo o patrono da tradição Patabi Jois, né, muito influenciado pelo Krishnamacharya, que o Homero está chamando de yoga moderno, onde tem essa leitura muito forte de 1% de teoria e 99% de prática. E na terceira parte da dissertação do Homero tem uma parte de entrevistas, né, onde ele faz perguntas para praticantes de Ashtanga Yoga. É basicamente isso que eu gostaria de conversar com o Homero, né? Como é que uma prática basicamente física, que em muitos momentos pode ser confundida com ginástica olímpica, acrobacia, porque ela é muito plástica, né? Ela é muito vistosa, muito vigorosa fisicamente, e pela disciplina também, 6 dias na semana. Como é que esses aspectos de conduta moral, eles meio que entram, né? Mesmo que a pessoa nunca tenha ouvido falar de Yoga Sutras, ela começa a praticar, curiosamente, a rimsa, né? A não violência, né? Nesse meio, ou ela começa a notar que, por exemplo, a mente dela começa a tranquilizar mais, e tem esse aspecto transformador que o Homero falou, ela começa a ficar menos oscilação, ou seja, essas oscilações da mente, esses vrids, aí começa a ter esses efeitos que vão muito para além da prática de asanas, que vão meio que reconfigurando não só o teu corpo, a tua mente, mas também as tuas relações em volta, né? Então a dissertação do Homero tem muito essa coisa, eu acho que ouvindo você agora tem esse caminho pessoal, né, de você tentar entender também como que a prática de asanas, né, do Ashtanga Yoga, ela se articulava, né, com essa tradição oriental indiana do yoga. A filosofia do yoga é muito antiga, não é, Homero? Eu acho que é muito difícil assim a gente separar, né, o corpo, apesar da gente, pela educação tal, a gente viver muito apegado ao corpo, à personalidade, à imagem, à identidade que é construída, né? Não tem como separar, né? Quando começa a praticar yoga, tu começa a entender o que significa essa união na prática, né? Tu começa a sentir isso daí. E eu acho que o Yoga Sutra, ele vem trazendo exatamente quando você começa a despertar essa curiosidade para tentar entender o que é que está acontecendo, aí a filosofia pode te mostrar, né, o que é que está acontecendo aí por trás dos panos, aí, como tu falou. Tu começa a praticar pelas posturas normalmente, né? Eu comecei a praticar fisicamente porque eu sempre pratiquei esporte, eu gostei de me movimentar, e quando eu pratiquei a primeira vez eu senti uma identificação muito forte assim com a prática. Mas era muito físico mesmo, era um desafio, né? Às vezes muito eu consigo, eu posso, né? Sendo desafiado e sendo motivado a estar crescendo. Mas aí você começa, depois de um tempo praticando, a entender que não é só físico, né? O yoga tem um aspecto muito mais profundo, assim. Apesar de nem conhecer filosofia, isso aí vai sendo digerido, né? Você vai percebendo. E acho que quando isso acontece, você começa a mudar a tua postura diante da prática. E acho que é isso aí que começa a transformar, sabe? No lugar de você querer lutar, né, querer controlar, tu começa a entender, e começa a relaxar, e começa a se entregar mais, né? No lugar de você ficar buscando mais posturas, porque a prática de Ashtanga tem muito isso, né? Você ganha uma postura e tem um desafio, e aí você consegue ter mais uma. Só que chega uma hora que tu vê que sempre vai ter mais uma postura, sabe? Não vai acabar assim, por mais que você... Então, a minha prática, assim, na minha experiência, como eu pratiquei muito só, eu via professor, sei lá, uma vez por ano, uma semana, 10 dias em um workshop. Então, era muito mais lento, assim, o processo. E aí eu comecei a digerir e comecei a me abrir muito a esse processo de mudança, de transformação, sabe? Eu comecei então, o que é, sei lá, a verdade, né? O que é amorosidade, que são os yamas que a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, como é que eu posso viver isso na minha vida mesmo, assim? Trazer isso para dentro, né? Engolir, digerir e começar a viver isso aí. E acho que isso aí foi muito forte no processo de mudança mesmo, assim, né? Eu saí de uma realidade de trabalhar demais né, e correr demais e buscar demais fora e sofrer com isso e de repente ver que isso aí não tinha sentido e a yoga começou a me mostrar
um outro olhar, assim, de repente, que poderia ter mais sentido. E aí eu comecei a me segurar muito forte nisso, né? Comecei a mergulhar. E aí, como eu falei, né? Começou no físico, mas daqui a pouco eu comecei a sentir muita mudança, assim, né? Aí, sei lá, forma de se alimentar, o olhar que você tem para o alimento, de qual efeito que aquilo vai ter para tu, né? Do sono, da tua relação com as pessoas e da tua relação também contigo mesmo, né? E como é que tu se encara, tu se vê, né? E depois que tu começa a entender um pouco da filosofia do yoga, começa a se questionar, né? Pô, se no yoga se fala de desapego, por que eu tô querendo ter mais, né? E aí isso aí vai, se o yoga fala de verdade, por que eu tô mentindo, né? Para, sei lá, para essa pessoa, para mim mesmo, né? Você começa a se questionar nisso aí. E eu acho que isso que é um lance muito bonito assim da filosofia do yoga, que é uma filosofia que não é uma filosofia de armário, que tu estuda, tu entende, e tu coloca naquele armário ali, né? Mais um conhecimento adquirido. Não, aquilo lá é para te transformar, para entrar na tua vida e transformar em ação, né? Em mudança mesmo, assim. Então, eu comecei a estudar mais a filosofia e perceber que aquilo lá ia me ajudar a entender e até me motivar a continuar praticando, né? Porque, como eu falei, se você fica só pegado no físico, chega uma hora que trava, né? Uma hora vai machucar, tu vai fazer força demais, tu vai lutar e a prática, né, ela vai te mostrar o quanto agressividade tu tá usando ali. E aí tu começa a entender sobre agressividade, sobre amorosidade dessa forma, né? Muito bom. Sei lá, tu começa na tua própria prática ali, tu começa a entender esses yamas de forma muito experimental, muito natural. Tu nem entende o que é yama, o que é o significado, né? Sei lá, de repente tu deixa de ter vontade de beber. Comigo foi assim, eu deixei de ter vontade de beber, deixei de ter vontade de sair, deixei de ter vontade de um monte de coisa que eu achava legal. E depois eu vi que, na verdade, nada daquilo era vontade minha, era hábito só, sabe? Que eu fui colocando. E como muita coisa na vida a gente vai colocando como hábito, daqui a pouco aquele hábito tem tanta força que ele controla a gente, né? Ele manda, ele dita nosso comportamento. E depois eu comecei a estudar e eu vi que o processo de yoga é exatamente a gente entender esse processo de hábito, né, de tendência, né, de samskara, de vasana, né, na linguagem do yoga, de como é que essas tendências interferem na nossa forma de ser, de pensar, de agir, né, de repetir as mesmas ações sempre, se a gente não tiver consciente. E aí o yoga mostra a gente uma forma da gente estar presente, né? E entender isso aí. Peraí, eu era assim, eu agia desse jeito, mas será que eu preciso agir assim ainda? Não, peraí, eu posso mudar isso, né? E aí o processo de consciência vai acontecendo, né? E a filosofia entra na prática, né? E daqui a pouco a filosofia entra na vida, né? E eu acho que o yoga é isso, né? Eu, particularmente, sou um privilegiado, assim, de poder praticar, estudar e viver a mesma coisa, assim, né? Viver a simplicidade que o yoga pode mostrar assim para a gente de trazer para a vida, para o cotidiano, né? Eu acho que você falou várias coisas muito boas, muito impressionantes e interessantes também, que ressoam, né, comigo. Eu acho que com várias pessoas que estão acompanhando a gente também. Obrigado pelo apoio de vocês, estarem aqui presentes para ouvir o nosso querido Homero. Acho que a palavra união é muito importante, né, Homero? É impressionante isso, né? Você pensar yoga como união, né, da raiz lá do sânscrito, integração, união. A gente tem uma ideia muito tosca, assim, tradicional, acho que na filosofia ocidental, que é essa separação radical entre sujeito e objeto, entre eu e o outro, entre a alma e corpo, né, entre o interior e o exterior, né? São várias, digamos, dicotomias e dualidades. Aí o yoga acho que vai exatamente trazer essa coisa da união. Mente e corpo, em verdade, não são coisas diferentes. Isso a gente aprende na nossa prática diária. E tem uma outra união que é muito interessante, que eu acho que você também falou, né? O sair do armário não é uma filosofia de armário, né? É uma filosofia que você aprende, coloca na gaveta e deixa lá, né, teoricamente, no livro, ou no documento, no certificado, alguma coisa. Uma filosofia que você vivencia. Ou seja, ela une também, ela deixa em coerência, em acordo, a parte prática do que você faz no mundo, a conduta que você faz e os princípios, né, mais abstratos que vão gerindo as coisas. Eles colocam isso de maneira integrada, né? Você começa a ter que entrar em coerência com essas coisas, né? E o que vai forçando internamente pela prática
desses asanas e tal, você entrar em união, não só com o teu corpo e a tua mente, mas também da teoria com a prática, né? Você não pode só falar uma coisa e fazer outra, né? Isso não é que alguém, você não faz isso, mas é que isso começa a doer, eu acho. Você começa É, tu vai sofrer, né? meio que organizar a tua vida internamente, assim. Não porque alguém está falando para você entrar em coerência, mas porque virou uma determinação interna sua, né? A sua responsabilidade com aquilo que você faz e com aquilo que você fala, né? Isso é muito impressionante. Romero, você falou aí de yamas e niyamas. Fala aí pra gente o que são esses yamas e niyamas. Nesse... Um minuto para falar isso. Então, o Patanjali ele apresenta, né, quando ele vai falar sobre o caminho óptico, que é o caminho que ele apresenta do yoga, né, para você se desenvolver até as etapas mais profundas, eles apresentam como se fossem os cinco, os 10 mandamentos, assim, o que é que eu preciso fazer para melhorar minha relação comigo e com os outros, né? E aí ele chama de yamas, essas abstenções, o que é que eu não devo fazer, né, que é não violência, que é não mentir, que é não roubar, que é ter um controle, ter autocontrole e só ter o necessário. São formas que são características, são coisas que a gente desenvolvendo a melhorar a nossa forma de se relacionar com os outros. Se a gente tiver mais amorosidade na nossa relação com os outros, vai com certeza ter menos atrito, né? Vai conseguir ter mais união, como tu disse, né? Se eu não mentir para os outros, né, falar a verdade, eu vou conseguir sempre transparecer aquilo que eu penso nas minhas palavras, nas minhas ações, né? Se eu não tiver interesse naquilo que não é meu, eu não vou despertar, né, esse atrito. Então, é autocontrole, né? Você conseguir também viver com pouco, ver o que é importante para a tua vida, assim, e ter só apenas o necessário. Quando tu trabalha isso daí, tu começa a se harmonizar com os outros seres, né? E olhando para dentro de si, ele apresenta os niyamas, que são as obrigações, é aquilo que tu tem que fazer em relação a tu mesmo, né? Que aí ele fala da limpeza, da pureza, né? Do processo de se manter limpo por dentro e por fora. A prática de asana faz isso com a gente, né? Ela limpa o corpo da gente, a mente das impurezas, desenvolve esse contentamento, né? Você aprender a ficar feliz com o que tu tem, com a vida que tu leva, né? Com aquilo que tu desenvolveu. E depois os aspectos da disciplina, do estudo de si e da entrega ao divino. Então são esses componentes que juntos fazem a gente se harmonizar para dentro e para fora, né? Nas nossas relações com a gente mesmo e com os outros seres, com os animais, com as pessoas. Então entra numa abrangência bem grande, assim, né? Tu pensa assim, amorosidade, tanto na minha relação com as pessoas que eu estou próximo, com a minha alimentação, né? Eu ter mais amorosidade é respeitar os animais, é eu não precisar, né, matar para comer. Não que seja uma imposição, mas é uma coisa que às vezes, naturalmente, tu começa a pensar e refletir e experienciar isso no teu corpo, na tua mente, na tua vontade, né? Na tua alimentação, na tua conduta, né? No mundo. Muito bom. E eu acho que é massa ter esse norte, né? O yoga mostra esse norte pra gente. Tem isso aqui, é que tu pode seguir se tu quiser seguir uma vida de yoga realmente. Cabe a gente fazer, né? Colocar em prática isso. Muito bom. Eu acho que viver uma vida de yoga é muito bom. Gostei dessa expressão que você usou. Eu também gostei da expressão que foi usada aqui por uma companheira nossa no chat, a Renata Peixoto, falando que o corpo não engana, né? A mente ela engana, os vritis podem enganar, mas o corpo ele começa a rejeitar, né? A recusar algumas coisas. Internamente, isso é muito inusitado. Pela prática disciplinada, regular dos asanas, assim, é muito interessante, como se fosse algum tipo de interruptor interno, né? Começa a ter uma rejeição de violência, uma espécie de rejeição de determinados meios, de determinadas pessoas. Você não consegue, parece que o corpo começa a ganhar um tipo de sensibilidade diferente, que você não, é como se você não suportasse mais fisicamente entrar fazer algumas coisas que você se colocava antes, né, dessa prática regular. Romero, eu queria fazer uma provocação para você. Você falou dos yamas e niyamas, e desse conduta, restrições. É muito interessante. Eu estava em Mysore, nesse final do ano, começo do ano, e eu estava assistindo aulas de sânscrito lá, e de filosofia, com a Jaya Shri, que é professora do Matthew, né? E tem vários
Assistam os vídeos da Jayashri cantando os Yoga Sutras do Patanjali, que é Eu aprendi a cantar com o vídeo dela. impressionante isso, YouTube, assim. Jayashri, procurem aí, não vão se arrepender. É lindo, é lindo. É onde fica sentado. Eu estava fazendo os catching lá, né, nessa época. Eu já estava muito emocional por conta do catching, muito emotivo. Aí eu ia assistir a aula da Jayashri e ela começava a entoar, ou cantar o Bhagavad Gita, imagina isso. Ela cantando Bhagavad Gita e lendo o sânscrito. Aí meu olho começava a encher de lágrima, cara. Em função dela cantando o negócio. E eu lá, bobão. Eu todo grande e emocionado ouvindo ela cantar. Aí teve um momento que eu falei para ela, pô, Jayashri, a filosofia é tão antiga, o Yoga Sutra se remetendo ao Bhagavad Gita, que se remete aos Upanishads, que é algo tipo 10 séculos antes de Cristo, aqueles mantras todos. Teve um momento que eu olhei para ela assim, e falei, Jayashri, eu tinha vontade de pedir desculpa para ela, porque uma espécie de insistência nossa, assim, de praticante de Ashtanga, e insistência em asana, né? Eu estava pensando tipo em catching, em kapotasana todo dia, né? Por conta das coisas do retroflexão, que é um absurdo de difícil, você fica nervoso para aquele negócio. Aí eu vendo a Jayashri falando sobre ela, é uma senhorinha muito humilde, eu falei, pô, Jayashri, é quase desculpa por eu pensar em yoga e pensar em asana, né? Uma coisa de treinamento meu, assim. Aí ela falou, fez uma metáfora que me marcou muito, cara, que era, Marcos, em verdade não é um degrau, a gente não está subindo, né, nesses 8 passos até chegar no oitavo, não é isso, né? Eles são braços, eles são membros, são ashtangas, são 8, e você pode entrar para lugares diferentes. Aí ela falou, se você quiser, por exemplo, eu peço para você, pega aquela cadeira lá para mim, Marcos. Como é que você vai pegar a cadeira? Aí eu falei, eu não sei, eu acho que eu vou pegar a cadeira, sei lá, pelo lado que está mais perto de mim, né? Aí, aí ela é isso. Assim, você entrou no yoga pelos asanas. Era porque era o que estava mais perto de você na hora, né? Mas você alcançou o asana, mas depois você vê que é muito mais amplo esse universo todo, né? Então a provocação, isso me marcou muito, né? Pega lá a cadeira. Eu vou pegar pelo pé da cadeira que está mais perto de mim, né? O que estava mais perto de mim, que ressoou em mim, no começo, de fato, foi o asana. Mas se você olha para os Yoga Sutras do Patanjali, a asana não está nem no primeiro, nem no segundo membro, né? Como é que funciona isso, assim? E a gente entra no yoga exatamente nem pelos yamas, nem pelos niyamas, mas pelo asana, né? Asana, pranayama, alguma coisa de dharana. Como é que você vê essa ordem aí? A gente entra no asana e depois vai para o yama e niyama. Como é que você vê essa relação do asana com os yamas e niyamas? Então, o Yoga Sutra ele é muito antigo, né? Antigamente, quando foi criado o Yoga Sutra, de repente você conseguiria entrar no processo de yoga pela meditação. Mas na realidade de vida que a gente vive hoje, né, existe muita agitação da mente da gente, do corpo, das energias. Então, parar para meditar fisicamente às vezes dói, né? Você não está preparado, seu corpo ainda não está aberto para aquilo, a tua mente não está acostumada com a instabilidade. Então, eu acho que entrar pelo asana é natural porque é onde está mais bloqueado, e é o veículo que a gente habita e que a gente acha que é tudo, na verdade. Então, está muita coisa guardada aqui, muita coisa presa, né? Muita memória, vamos dizer assim, que está tensionando, está machucando a gente. Então, acho que a prática do asana vai ser a primeira referência de estabilidade que a gente começa a entender vem do corpo mesmo, assim, né? Entender a estabilidade do corpo, né? Patanjali fala que a postura tem que ser estável e confortável. Quando tu traz isso aí para a realidade da prática, é super difícil, cara. Tu tá fazendo uma postura que tu não consegue nem respirar às vezes ali, que tá mexendo lá na ferida que tem lá dentro e tu pensar em estabilizar a tua respiração, às vezes é a última coisa que tu consegue. Mas depois que tu começa a praticar, tu vê que quando isso acontece, é aí que você começa a entender a postura, assim, né? Então a abordagem, na verdade, das posturas é uma forma da gente perceber dentro da gente onde é que estão esses nós, essas dores, essas travas, né? Como é que a gente pode chamar, memória, atenção, sei lá. E trabalhar sobre isso, né? Tu vai ter aí a oportunidade de lidar com uma situação super difícil, às vezes, e aprender a lidar de uma forma diferente com ela diariamente, até que ela se transforme em uma coisa natural, assim, né?
Muito bom. O corpo vai se desbloqueando e vai desbloqueando também a mesma coisa, mesmo nó que tem ali no corpo, desbloqueia lá na mente da gente quando a gente solta alguma coisa, né? Muito Quando a bom. gente pratica Ashtanga é bem fácil de sentir isso aí, dói às vezes, né? Você sente depois que desbloqueou, que soltou alguma coisa, tu ouve o barulho daquilo ali acontecendo. E às vezes tu acha que isso aí fisicamente é um machucado, né? Eu já tive vários machucados, vamos dizer assim, que era um processo de liberação mesmo, né? De um corpo que estava muito torto, muito machucado, com muita coisa guardada, muita coisa presa. E aí nesse processo todo aí, a gente acha que só o corpo está liberando, mas está liberando um monte de coisa internamente na mente da gente, nas emoções, e acho que esse processo é um processo que você sente, né? Não precisa a filosofia te dizer nada, né? Bom, Você entende, você percebe. Né? E eu muito acho que quando a gente fala assim, ter uma sangue é bom exatamente para compartilhar dessas experiências, né? Porra, é difícil fazer catching, backbend e tal. Daqui a pouco tu conversa com a pessoa que está passando por aquilo, que passou, e tu vê que vai passar, né? Um momento ali. é, E a prática mostra muito isso, né? Tu, às vezes está num momento da prática bem tranquilo, bem bom, daqui a pouco ela mexe mesmo em bagunça lá dentro, tu perde a respiração, daqui a pouco o ciclo gira e você entra num estado de mais calma. E aí você começa a entender esse processo de equanimidade, né? Aprender a olhar e tentar manter a equanimidade em todas as posturas durante a prática e aprender a trazer essa equanimidade para a vida também, diante de todas as situações que aparecem na vida da gente, né? Eu acho que na hora que a gente pratica a asana lá, a gente está treinando para aplicar aquele conhecimento na vida mesmo, né? muito bom. Aprender a reagir diferente numa situação extrema que tu não conseguia reagir bem, né? Aprender a se controlar no momento que tu explodiria, né? Aprender a calar no momento que tu ia falar alguma coisa que tu não ia conseguir lidar depois, né? Acho que é isso que o yoga vem trazer pra gente, né? Eu concordo. Parece ser uma grande. Eu acho que essa prática diária, eu acho como preconizado pelo Ashtanga Yoga, ela de fato ela tem alguma como uma espécie de mistério nela. Você meio que se entrega e você não consegue lá muito entender e também não precisa lá entender muito intelectualmente o que está acontecendo. A palavra que você usou, vivência, é muito boa. Você tem que experienciar. Eu acho que com essa prática diária, você de fato construir a prática diária é uma espécie de construção de uma metáfora diária sobre a tua vida, assim, uma espécie de espelho diário sobre a tua vida. É muito interessante como a, a própria, as próprias, digamos, coisas que a gente desenvolve com yoga, até fisicamente, elas são ambíguas, né, em função da mente também. Porque você desenvolve força, estabilidade e flexibilidade, né? Juntos, né? Mas isso não é só do corpo, né? Você vai desenvolvendo flexibilidade, força e equilíbrio, unindo as três coisas também na tua mente, nas tuas relações. É muito inusitado. Né? Isso é uma chave que vai integrando as coisas internamente, assim, né? E a metáfora, veja, você não está conseguindo montar uma postura de equilíbrio hoje. Por quê? Isso não é só o teu corpo, né? Isso tem a ver com a tua mente também. O que que você está fazendo? O que que você está pensando, né? O que que você está comendo, né? Com quem você está falando também. Por que que você está sem força hoje? Ou por que que, sei lá, uma postura de flexibilidade não está entrando? Por que que a tua coluna fechou, assim, né? Aí você começa a ter aí diariamente uma espécie de convite para de reflexão, que não é uma coisa fácil, de você pensar, por exemplo, as decisões que você está fazendo, as responsabilidades que você está assumindo, as coisas que você está deixando de fazer ou de falar. Isso tem efeitos muito positivos e profundos, de fato, né? Homero, perguntar para você, cara, como é que você vê essa relação acho que está muito presente na sua dissertação também, como é que você vê essa relação entre o Yoga Sutra do Patanjali, né, esse texto clássico do século II a.C., por aí, ninguém sabe muito bem quando é que foi feito, e o Ashtanga Yoga, né, a maneira como ele foi sistematizado pelo Patabi Joyce. É a mesma coisa? É diferente? Até que ponto é diferente? Até que ponto tem semelhanças? Qual foi digamos, o resultado aí das suas reflexões a respeito disso? O, o nome é o mesmo, né? Ashtanga Yoga, né? A gente tem várias coisas em comum, assim, né? Primeiro o Patanjali, né? Que a gente reverencia no mantra inicial, a cada prática, né? Que é o mesmo autor do Yoga Sutra. Eles têm essa conexão aí já nesse ritual do começo da prática.
E eu acho que o Ashtanga Yoga, né, que a gente pratica, que eu falo, que se caracteriza como yoga moderno, ele traz elementos, né, ele através da prática, da técnica que é utilizada nela, de Tristana, né, de bandas, de respiração, de Ujjayi, junto com vinyasa, junto com postura, isso tudo faz a gente viver a experiência do yoga realmente, sabe? Alguns conceitos que a gente vê no Yoga Sutra lá, a gente sente na pele, a gente sente, né? Sei lá, tu chega para praticar, depois que tem gente que pratica de noite, depois do dia de trabalho com a cabeça gorda, agitada, aí tu sente que a pessoa, o aluno está chegando lá agitado e tu vê aquele processo da respiração agitado, ele está mostrando como ele está. E de repente, durante a prática, aquilo muda e a mente dele fica calma, né? Então, se tu for falar sobre que yoga é acessar as atividades da mente, né, que é o conceito que o Patanjali apresenta lá no Yoga Sutra para uma pessoa que pratica há um tempo, vai ter sentido aquilo, ele vai ter experienciado, ele sabe o que é essa agitação da mente e o controle que o yoga traz, né? Então, eu acho que tem vários conceitos que tem no Yoga Sutra que a gente pergunta para um praticante de Ashtanga o que é sadhana, né? Ele sabe o que é sadhana, ele sabe o que é prática, ele sabe quais são os obstáculos da prática, ele sabe o que é disciplina, né? Ele sabe que ele já entendeu no corpo dele aquilo lá, né? Então, eu acho que a técnica que é envolvida no Ashtanga Yoga é tanta coisa para tu estar consciente e atento ao mesmo tempo que tu tem que estar presente ali. Tu não consegue não estar presente. Se tu não estar presente, aí vai dar alguma coisa errada, né? E tu vai entender isso, a tua respiração vai te dizer. Vai variar, vai entender. Então, eu acho que o Ashtanga Yoga é uma forma da gente vivenciar os conceitos do Yoga Sutra. Tá grande, Bebel, hein? Eu já viajaram, já visitou João Pessoa, hein? É. Então, acho que é isso. A gente consegue, através da prática de Ashtanga Yoga, entender os conceitos que estão no Yoga Sutra, sabe? Quando tu vai lá para a raiz do Ashtanga Yoga, se fala que ele foi encontrado no manuscrito, né, a sequência lá, junto com o Yoga Sutra. Então, está muito, muito conectado. É, eu acho que é uma coisa que, naturalmente, você, depois de um tempo de prática, você busca, né? Tu começa a sentir tanta coisa acontecendo que tu quer entender o que é isso que está acontecendo. E aí a filosofia do Yoga Sutra, ela entra nessa hora que ela vai te mostrar, né? Ó, a tua mente estava agitada, né? Tu está estabilizando ela. Se tu estabilizar a tua mente, tu não vai ficar mais apegado a algumas coisas que vão te fazer sofrer. Tu vai começar a entender, vai começar a purificar teu corpo. Os teus olhos que vão estar meio sobre uma névoa, tu vai conseguir limpar, vai clarear a tua visão, tu vai ver mais claramente, né? E isso aí é um processo que tu vai sentindo, né, na prática. E eu não acho que é a mesma coisa, né? O Raja Yoga é diferente do Hatha Yoga. O Hatha Yoga já foi muito depois, assim. Mas eu acho que é uma coisa que traz para outra, sabe? É um meio da gente conseguir se conectar com esse olhar para dentro, com esse sentido de estabilidade, esse entendimento do que é que eu vim fazer aqui nessa experiência de vida que eu estou, né? Qual é o meu papel, né? O que é que não faz parte de mim, né? Que eu vinha trazendo comigo pela minha educação, pela minha família, pelas minhas experiências de vida. Eu acho que o yoga é um processo muito forte da gente sentir na pele aquilo que a filosofia mostra pra gente, que é que ela apresenta, né? Se conectar com a tua essência, né? Se conectar com a tua essência é exatamente deixar de estar apegado àquilo que tu não é. E aí é um processo de desapego mesmo, né? Ó, eu não sou esse sentimento, eu não vou carregar mais esse peso, eu não vou mais repetir essa ação, né? Eu não vou mais agir dessa forma. E quem eu sou então? Quando eu tiro todas essas camadas aí né, que estão encobrindo a minha essência, aí aparece quem realmente tu é, o que é que tu gosta, o que é que tu te faz bem, né? E acho que a prática vai te mostrando isso, né? Ela vai te dizendo o que é que é. Teu corpo diz, como tu falou, né? Tua mente vai te enrolar, mas teu corpo vai dizer, e tu vai aprender a sentir mais do que ouvir a tua mente, né? Pensar menos e entender mais internamente com essa relação do olhar para dentro. Acho que é um processo muito prático mesmo, assim. Eu gostei muito dessa formulação aí o corpo ele não engana, né? A mente pode enganar, mas é difícil o corpo enganar, né, a gente, né? Nessa chave de transformação. A mente pode montar várias armadilhas, mas o corpo ele tá lá, né? Eu acho que tem muita coisa, eu acho que tem uma sagacidade muito grande, de fato,
dessa sistematização do Ashtanga, dessas práticas e da disciplina e eu acho que nessas pérolas do Patabi Joyce, dizendo 1% de teoria, 99% de prática, ou também pratica e tudo virá, né? Como você também discute na tua dissertação, é interessante, assim, porque assim, eu sou professor de filosofia, né? Essa filosofia ocidental e tal. É muito comum, assim, na filosofia ocidental, você ter esse processo de teorização, intelectualização, mas que é completamente desprovido do lado prático, né? Desse tipo de aplicação prática, ou de conduta prática, de modificação das coisas que você faz, né? É como se fosse completamente independente, autônomo, o intelecto, ou a alma, né? O intelecto e o corpo, né? Ou as suas condutas no mundo, a maneira como você se comporta com o mundo. Eu acho que o Ashtanga, por essa prioridade, o Ashtanga Yoga com essa prioridade no asana, ela é interessante, porque a gente, como um método, estratégia, né, para conter esse excesso de intelectualização nosso ocidental, né? Às vezes você começa a ser excessivamente teórico e esquece de aplicação, de colocar em coerência teu comportamento com teoria, né? Ou você usa só a teoria, mas também não tem nada de prática, né? Que é uma coisa meio Mas esquizofrênica. isso faz sofrer, né, na verdade. Você não agir de acordo com aquilo que tu acredita, com aquilo que tu pensa, internamente ela causa um sofrimento para a pessoa, né? Pode ser que ela nem transpareça para fora, mas é um sofrimento que tu vai estar lidando com aquilo ali, né? Tu não acredita naquilo que tu está passando, ou tu acredita, mas não consegue colocar em prática, né? Não tem. Esse método do Ashtanga Yoga ele é tão poderoso que ele é uma espécie de demanda interna. Ele impressiona internamente você a fazer modificações na tua vida. Independente da teoria ou não, né? Eu acho que pelo processo da prática essa prática diária. Homero, fala um pouco aí pra gente. Você já falou dessas aflições da mente. Comenta um pouco pra gente do Yogasthita Vrit Nirodha, que é uma abertura dos Yoga Sutras e como isso se conecta com Ashtanga Yoga. E talvez você já pudesse emendar, falar um pouco dos kleshas também, que são essas aflições, que de certa maneira a prática de Ashtanga também parece conter, equilibrar. Abusando aqui de você, da sua experiência. Nada, é um prazer, cara. Eu acho que essa é a parte mais legal, assim, sabe? A meu ver, do yoga é essa transformação da mente, né? O Patanjali começa a apresentar, no começo do Yoga Sutra, no conceito de yoga, ele associa a mente, né? Ele fala que yoga é cessar as atividades da mente. E aí ele começa a falar o que é mente, né? E aí ele apresenta a mente pra gente, ele fala como é que a mente funciona. E ele fala do processo de agitação da mente, que é uma realidade que todo mundo vive hoje em dia. Se tu parar hoje em dia, fechar os olhos e olhar para a tua mente, tu vai ver um carrossel de pensamentos, né, incessantes ali, muito agitados, né? E esse ritmo de vida que a gente vive fora, ele entra dentro da gente, ele entra nos nossos ritmos internos e dá essa bagunçada. A gente percebe isso quando a gente acompanha. Então, quando ele fala de Chitta Vritti, é exatamente isso, essa mente agitada, né? E ele fala que a gente precisa acalmar a mente, a gente precisa tirar essa mente do estado de agitação e colocar no estado de concentração. E aí ele apresenta os meios para conseguir entrar nesse processo aí, né? Alcançar esse processo. Mas o que eu acho muito legal, assim, quando você fala de mente, é entender esse processo da mente, né, dos centros de reação da mente, dos hábitos, né, que é um lance que para mim foi muito transformador. Entender que o processo de pensar não é um processo de refletir, é um processo de reagir, normalmente. Porque a gente tende a repetir as mesmas respostas que a gente deu no passado, porque isso foi construído, os hábitos, e quanto mais a gente reforça uma resposta, né, um hábito, aquilo vai se transformando na nossa personalidade, vamos dizer assim. Então a gente vai construindo nós mesmos nossos hábitos e daqui a pouco esses hábitos começam a controlar a gente. E isso é um processo que acontece na mente da gente, né?
E aí quando a gente começa a acalmar a mente, né, começa a estabilizar a mente, que o yoga é exatamente esse processo de acalmar, de estabilizar a mente, a gente começa a entender que isso está acontecendo, né? Tu começa a ver as tuas ações com mais consciência, aqueles efeitos das ações que tu não consegue lidar mais, eles te incomodam e tu começa a querer mudar o teu comportamento. Então, esse processo de entender como é que a mente funciona, ver de onde é que vem a raiz das minhas ações hoje e trabalhar sobre essas raízes aí para mudar a minha atitude, eu acho que é o processo mais transformador assim que tem no yoga, né? A gente sair de uma mente agitada, de sofrimento, né, de dispersão, de klesha, como tu falou, né, é, de, Aflições. de aflições da mente mesmo, né? Quando eu fui fazer a dissertação, eu li um livro do Hermógenes que falava da coisa, né? Que é exatamente esse sofrimento mental ali, psicológico, que muitas vezes incomoda lá todo mundo, é uma dor silenciosa lá. E, e essa dor silenciosa eu senti, sabe? Eu senti por um tempo lá dentro de mim, aquilo lá machucava. E aí eu comecei a ver nas teorias o que é que eu sentia ali na prática, e eu comecei a ver que eu conseguia contornar aquele sofrimento, né, através da prática. E aí vem essa questão de acalmar a mente, de concentrar, né? A prática de Ashtanga Yoga, ela mexe com a concentração da gente. A gente começa a conseguir focar em alguma coisa, né? No começo o corpo fica estável, a mente fica agitada, a gente não consegue olhar para um ponto e daqui a pouco aquilo acontece. E aí, pela experiência, tu começa a entender o que é estabilidade, o que é concentração, né? Tu consegue se ver agitado num dia e no outro não, como tu falou, né? E tu começa a tentar buscar o que é que aconteceu para aquilo te deixar agitado. E a prática, ela vai virando um processo de estudo de si mesmo, né? De Swadhyaya. Tu tá todo dia ali se observando, tu já estudou na literatura lá o que é, e agora tu vai aplicar na tua prática, tu vai ver o que é que está acontecendo. Na literatura fala lá que a mente tem que estar concentrada, então a mente está agitada, então o processo vai começando a ter sentido de praticar mais, de praticar todo dia, né? E às vezes acordar cedo, mais cedo do que o normal para conseguir encaixar aquela prática, né? Porque quando tu faz a tua prática e termina, tu vai estar pronto para lidar com as demandas do teu dia de uma forma muito mais tranquila. Acho que Então eu acho que... pode falar. uma metáfora que você usa com frequência na sua dissertação também é a metáfora de um espelho turvo, né? Que com a prática você começa a limpar o espelho para ele refletir melhor, né? Eu acho que também tem uma outra metáfora, que é uma metáfora budista da meditação, que é você pegar um recipiente transparente, encher de água e de areia, né? E balança, 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 balança. A água clara vai ficar turva, né? E com aquele rodopiar da areia ali dentro. Você não vai ver nada mais, né? Isso é o vriti. Isso é a nossa mente agitada, né? E o yoga, ou a meditação, e o yoga deveria ser pensado como essa espécie de meditação dinâmica, né, Homero, como você também usa na sua dissertação, ela vai fazer assentar primeiro essa areia para que a água comece a perder essa turbidez e comece a ficar mais clara, para você começar a tomar decisões melhores na sua vida, né? E começar a assumir a responsabilidade sobre as suas escolhas também, né? Acho que isso essa metáfora é muito vívida, né, desse turbilhão, dessa turbidez, né? E aí, ó, só nessa conversa aí, a gente já está falando sobre karma, né? Que também é um tema que o Yoga Sutra aborda. Então, assim, a gente vai entendendo na prática os conceitos de forma muito natural, né? A gente entende que cada ação que eu vou fazer vai ter um efeito, né? Então, eu começo a me preocupar mais com minhas ações, né? Então, eu acho que isso que é o lance, né? Não precisa, às vezes, ser um mestre, um doutor para entender o yoga. Precisa, às vezes, estar aberto e praticar, né? E deixar a porta aberta para aquele conhecimento entrar, porque ele entra se tu permite, né? Agora, se está muito na mente ainda, como tu falou, que é uma característica nossa, que era uma característica muito forte minha assim também, tu não deixa aquilo entrar, tu fecha a porta. Então, tu precisa deixar a porta aberta, senão o conhecimento não entra. E eu acho massa também é entender um conceito, né? Não é só entender aqui, é colocar em prática, aí que você entende, aí que você... No Yoga Sutra ele não fala, quando ele fala dos yamas, dos niyamas lá,
ele fala não é de entender, é de incorporar, né? Quando você se estabelece na verdade, na não violência, né? Aí o que é que acontece? Se estabelecer nisso é incorporar e introjetar isso para dentro de ti, né? É transformar a não violência em ação, né? É transformar a verdade em ação mesmo, né? Em comportamento ali. E acho que boa parte das histórias que a gente vê bonitas assim, de transformação do yoga é exatamente isso acontecendo, né? A gente transformar aquele conhecimento ali em comportamento mesmo, né? Em atitude, em palavra. É tu começar a se alinhar o teu pensar, o teu sentir e o teu agir, né? Acho que a gente fala de alinhar o corpo, né? Pensar, sentir e agir, às vezes é uma metáfora muito mais ampla do que só ter uma coluna ereta ali, né? É tu conseguir deixar esse estado de união entrar dentro de ti mesmo, né? E transformar em atitude. E essa atitude mudar a forma das outras pessoas também lidarem contigo, né? E ver, né? Transparecer essa prática aí para fora, né? Tu transparece a verdade volta para tu também, né? Tu transparece a humildade, a pureza, ela vem de volta para tu nas tuas relações, né? Muito bom, Mero. Você é muito inspirador apresentando Yoga Sutras. Eu já pratiquei algumas vezes com o professor Mero aí, em João Pessoa. Indico fortemente que vocês visitem a bela João Pessoa e o Shala do Homero. Ah, é muito interessante, apresenta de uma maneira muito simples. E o Homero é um daqueles professores de Ashtanga que quase nem tocam, né, gente? Eu achei muito legal isso. Ele ficou paradinho, me vendo a minha prática. Eu estava na época do dropback, eu acho. Eu estava fazendo lá a minha prática tal, não sei o quê. Ele nem tocava em mim. Eu, pô, como assim? Né? Tem uns professores que tocam na gente o tempo todo, né? Na coisa. Eu estava pensando que ele estava olhando para mim. Aí teve um momento que ele falou, naquela coisa desesperadora do começo da segunda série, com aqueles backbendings todos, um atrás do outro, até chegar no capotaço, né? Ele falou, Marcos, você não está usando a sua perna. Você tem que usar a tua perna desde as fundamentais. Aquilo me marcou, assim, a observação dele, né, da minha prática, e estava correto a coisa, sem nem fazer aqueles ajustes todos e ficar naqueles exageros de toques o tempo todo. Romero, acho que a gente está chegando no final aqui da nossa live. Foi um prazer muito grande de receber você. Muito obrigado por todo mundo estar apoiando o nosso projeto. Não é fácil fazer essas lives e colocar esse material na internet, mas eu acho que é um momento muito importante. A gente tem que montar redes de solidariedade, estar perto um do outro, se articular, para a gente ficar mais forte, não ficar tão vulnerável e frágil, né, digamos, esses ataques. Acho que é um ambiente muito difícil, a gente tem que ficar atento, concentrado e unido, né? Então, eu acho que é por isso que a gente tenta manter essas lives todas e esse conteúdo. Muito obrigado, Homero. Se você puder falar algumas palavras aí de esperança para a gente no momento no qual a gente passa, crise ambiental, crise política, crise de saúde e tal. Muito obrigado, Homero. Eu que agradeço, Marcos, ao convite aí pela conversa boa, né? Eu acho que é um momento que é difícil, mas que está dando oportunidade de mudança, né? De reflexão para todo mundo. Eu acho que esse momento é um momento que a gente pode transformar de uma forma positiva. O yoga pode ser uma ferramenta muito importante para isso aí, para transformar um momento difícil numa oportunidade de mudança, de transformação, de melhoria, né? Apesar de toda a dificuldade aí, né? Esse vínculo, né? Da gente estar conversando, eu estou praticando com a Laura Miguel esse período de quarentena todo, então nunca tive esse luxo de praticar tanto tempo com o professor me acompanhando. Coisas que acontecem assim também, né? E aproveitar, né? Eu estou aqui mais perto da minha família, estou cuidando melhor aqui da minha casa e trazer o yoga para a vida da gente nesse sentido aí, né? Trazer essa filosofia para adentrar esse momento, a gente conseguir através dessa oportunidade de prática, lidar melhor com toda essa situação que a gente está vivendo, que é bizarra, né? Muita gente nunca, de repente, pensou em passar por uma situação dessa. E eu acho que passar por uma situação dessa sem yoga seria realmente muito complicado, assim, né? Acho que a gente tem esse privilégio de ter essa prática para nos momentos bons e nos ruins a gente conseguir se sentir em casa em algum momento do dia ali, né?
E acho que isso que motiva a gente a trazer essa prática para mais um dia, né, de compartilhar e de mostrar, né, um caminho que pode trazer essa simplicidade aí, essa felicidade aí com a vida cotidiana que o yoga mostra para a gente, para esse convívio, né? Muito obrigado.